Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, com esse humilde jornalista que vos fala, Ed Moreno. Você pode participar do nosso canal clicando no joinha, deixando seu like, que é muito importante. Às vezes as pessoas assistem o canal, né, assistem aí o vídeo e não dão like, né? É muito importante. O like é muito importante você deixar aí, tá bom? Você pode se inscrever também. É importante também a sua inscrição. E claro, você pode nos ajudar, né, divulgando aí o nosso link nos grupos de WhatsApp. Esses dias eu joguei um vídeo aqui, um dos vídeos tá às vezes 30, 35, né? Só que tem os vídeos aí que eles são bem visualizados, com mais de 600 visualizações, isso só no YouTube, porque acontece das pessoas assistirem ela pelo WhatsApp, né? O vídeo pelo WhatsApp. E aí acaba o quê? Acontecendo que ela não conta como visualização. Você tem que entrar no YouTube para contar como visualização. Já teve de 600, já teve de 400, 300, 140 visualizações. Isso é muito importante, né? Parece pouco, mas é muito para quem faz um vídeo bem amador aqui, né? Da forma como nós estamos fazendo. Só que com informações profissionais. Isso é muito importante, né? É bom que você nos acompanhe, é bom que você nos ajude, tá bom? E você pode entrar em contato conosco, pode participar. Se está promovendo um evento, um show, um baile aí no seu bairro, na sua região, no seu distrito, é só entrar em contato comigo aqui, né? Só entrar em contato que a gente divulga para vocês. Vai ter baile no São Luís domingo, nós estamos aqui divulgando. Vai ter baile na ABB aqui em Ponta Porã, nós estamos divulgando. E é claro que a prioridade aqui são os eventos beneficentes. Bailes beneficentes, churrascos beneficentes, torneio de futebol beneficente, rifas beneficentes, nós estamos aqui divulgando sempre, tá bom? Vamos lá então com as informações de hoje. Vamos começar com as informações de um Brasil cada dia mais preocupante, né? Cada dia mais preocupante. A gente sabe que as coisas estão acontecendo e a crueldade do sistema, de quem hoje está no comando, no poder, ela é terrível, né? E ninguém mais tem dúvida que a sentença do ex-presidente Jair Bolsonaro já está decretada. Eu sempre falo aqui para você, não vai ter julgamento, vai ter condenação do presidente Jair Bolsonaro. O julgamento será apenas uma formalização do que já foi definido, do que já está decidido. E hoje o jornalista Igor Gadelha, ele revelou que o plano de Moraes após a condenação de Bolsonaro, após a condenação, será jogar Bolsonaro na papuda. Sim, na papuda. Na papuda, eles não querem jogar o Bolsonaro num presídio militar. O plano é de total humilhação. Antes foi especulado que Bolsonaro poderia cumprir pena em uma unidade do Exército. O ex-presidente é militar da reserva, capitão da reserva, né? Ou em uma sala na Superintendência da Polícia Federal. Fontes graduadas do Judiciário próximas a Moraes garantem que o ministro já indicou que inicialmente ordenará que Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda, que de especial não tem nada. Não tem nada. Eles vão jogar Bolsonaro lá para ser agredido por presos, para ser assassinado. Esse é o plano do ministro Alexandre de Moraes. Segundo essas fontes, a sala que chegou a ser preparada pela Polícia Federal em Brasília seria apenas para o caso de Moraes decretar a prisão preventiva de Bolsonaro em regime fechado antes do julgamento. Integrantes da cúpula da Polícia Federal admitem que, a rigor, o Código do Processo Penal prevê que autoridades fiquem reclusas em unidades especiais apenas em casos de prisão cautelar. O plano do ministro do Supremo, de acordo com aliados, é também mandar para Papuda outros condenados no inquérito do golpe, criando o que aliados do ministro chamam de ala golpista. Não teve golpe, não houve golpe em absoluto momento nenhum, né? Não teve. E às vezes a gente perde até as estribeiras, perde até as palavras, né? Porque eles querem, porque querem imputar o crime de golpe no presidente Jair Bolsonaro, nos seus aliados, né? Perseguição política pura. Só um milagre ou uma crise grave de saúde tiram Bolsonaro da papuda após o julgamento definitivo, segundo disse um ministro com acesso direto a Moraes.
E a gente sabe, nós estamos há muito tempo alertando que Alexandre de Moraes, o STF, antes era quase que geral, né? Era só o Cássio Nunes Marques que estava ali em cima do muro, não sabia se vinha para um lado ou para o outro, e o único que tinha decisão ali era o ministro André Mendonça, que sempre, né, sempre foi o mais coerente ali, que sempre seguiu a lei, né? O restante, todos estavam abraçados com Alexandre de Moraes. E alguns só mudaram, como é o caso do ministro Fux, Luiz Fux, porque veio, né, o primeiro cancelamento de visto dos ministros. E ele foi um dos que divergiu, ele não votou, né, contra o relator, mas ele divergiu. Então ficou ele fora do cancelamento dos vistos, o Nunes Marques e o André Mendonça. E isso mudou muita coisa. Deixou ministros com o pé atrás. O que acontece agora com a primeira turma? E o que eu já tenho, né, o que a gente já tem informação de que vai acontecer. O presidente Donald Trump vai acompanhar pessoalmente, vai acompanhar ao vivo, para e passo, se não for transmitido ao vivo pela TV Justiça, ele vai acompanhar. E a cada voto de cada ministro que vai ser julgado pela primeira turma, que é presidida pelo Cristiano Zanin, advogado do PT, hoje ministro do STF, Flávio Dino, comunista declarado e ex-ministro de Justiça do governo Lula, inimigo de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, que quer ver Bolsonaro morto, não quer ver nem na prisão, né? Carmen Lúcia, que só vota com eles, né? E Luiz Fux, que foi o único que divergiu dessa primeira turma aí. Todos sofrerão pelas informações das fontes que a gente tem, né? Que às vezes as pessoas falam assim, o Ed Moreno é um jornalista lá de Ponta Porã, quem é ele para ter acesso a alguma informação? Nós temos, eu tenho fontes seguras, tenho fontes nos Estados Unidos, tenho fontes em Brasília, tenho amigos em todos os lugares do jornalismo, né? Daqueles mais independentes até dos de extrema, né? Militância de esquerda aí, da extrema imprensa. Eu tenho contato com muitos. Mas aquela história, né? Às vezes a gente fala aqui, aí o vizinho ali, o fulano ali, fala assim, quem que é o Ed Moreno, né? Quem que é esse bobão aí para falar alguma coisa, né? Mas a gente tem informação. Nós não somos um manezão que tá aqui simplesmente falando as coisas. Mas voltando ao assunto de Bolsonaro, da situação em que ele enfrenta, tá mais do que claro que o Alexandre de Moraes, ele quer trucidar, ele quer arrebentar com o Jair Bolsonaro. E não só com o Jair Bolsonaro, com seus aliados. O fato é que, né, o principal, o líder hoje da direita é Jair Bolsonaro. Só que não é suficiente você arrebentar com o Bolsonaro. O Bolsonaro é só um meio de você botar medo no restante, né? Como é que você não vai colocar medo nos seguidores do maior líder se a situação, a oposição hoje, o regime, né? Hoje, esse regime de exceção aí, né? Liquida com o líder. Quem é que vai se atrever a vir depois? Só que existem algumas situações, e eu tô falando, e a coisa vai ficar séria. A coisa vai ficar séria. Na verdade, o sistema, eles apostam muito também na covardia do povo. O povo sempre foi pacífico aqui no Brasil. Covarde até, né? Covarde até. Hoje o povo brasileiro é covarde. Tá aceitando tudo isso aí. Só que até a covardia, como é que eu posso definir isso para você? Até a mais forte covardia, ela tem um limite. Ela tem um limite. E o limite vai chegar. O Brasil vai entrar em colapso se acontecer alguma coisa com o Jair Bolsonaro.
é certeza que o país entra em colapso. O povo covarde, muitos deles deixarão de ser covardes, porque sabe que o Brasil vai ser mergulhado num movimento comunista, socialista, que a gente sabe, né? A gente tem exemplos aí, vários e vários exemplos, da ruína, né? Como foi em Cuba, como é na Nicarágua, como foi na Venezuela, o país mais rico da América Latina, transformado em miséria, né? Em menos de 2 décadas. Vai acontecer o mesmo com o Brasil, se não houver reação. E nós estamos aí alertando faz tempo. Há algumas esperanças aí, né, de que o Bolsonaro ele não seja preso. Por exemplo, a questão do que eu estava falando agora há pouco e entrei num outro assunto da covardia do povo brasileiro. Mas existe uma situação aí que pode pesar, né, que são as sanções. E as sanções elas virão. Quando a sanção ela é direcionada ao país, o presidente Lula não está nem aí. Ele quer que se lasque, ele quer que o povo pobre se lasque. Os ministros estão nem aí. O problema é com eles. A lei Magnitsky, que já pegou Alexandre de Moraes, pode pegar os outros. A primeira estudada é a esposa, né, do próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas o governo Trump já avisou que vai acompanhar voto a voto. Aí eu estava falando das fontes, né? Voto a voto dos ministros da primeira turma. E a cada voto favorável à condenação de Bolsonaro, será aplicada a lei Magnitsky. Então, repetindo, primeira turma, presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, advogado do PT, inimigo de Bolsonaro. Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do STF. Alexandre de Moraes, né, inimigo mortal de Jair Bolsonaro. Carmen Lúcia, só vota com eles, com Alexandre de Moraes, com Cristiano Zanin, com Flávio Dino. E Luiz Fux, que é o único que divergiu até agora. E é o que se salvou do cancelamento dos vistos americanos, né? Determinado pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então há, nessa situação aí, né, uma esperança de que Luiz Fux não vai votar, né, a favor da condenação. Aí você tem ali Barroso, tem muito a perder, né, com tudo que ele tem nos Estados Unidos. Muito a perder. E ele está preocupadíssimo. Então aí já seriam 2. E aí você pegaria Carmen Lúcia, que também não vai querer entrar nessa. Ela teve o visto cancelado, não vai querer sofrer uma lei Magnitsky. E aí já viraria 3-2. Agora, são hipóteses, né, e que podem acontecer. Agora a gente tem que ficar e tem que pensar de forma séria, porque as coisas no Brasil podem ficar ruins, muito ruins, se Jair Bolsonaro for condenado. As coisas vão piorar. E infelizmente, tá todo mundo falando aí há muito tempo aí que o Brasil poderia entrar numa guerra civil e que eu achava que não. Mas a partir do momento que houver essa condenação, até agora, o ministro Alexandre de Moraes ele tem medido a febre do povo brasileiro e ele está vendo que se prender Bolsonaro a coisa vai ficar feia. Mas agora ele não tem mais para onde correr. Ele vai morrer atirando por causa das sanções. E ele vai querer prejudicar o máximo que for o presidente Bolsonaro antes de ele cair. Ele vai cair. Agora a gente não sabe quando. Né? Se isso vai demorar ou não, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 15 dias, se vai ser daqui 2 meses. Não é tão rápido assim. Ele vai cair. Mas antes de ele cair, por que eles estão acelerando tanto o processo, né, de condenação do Bolsonaro? Porque não tem julgamento. Eu já não vou mais falar julgamento. De condenação de Bolsonaro, porque eles vão, né? Ele vai tentar morrer atirando, ele vai cair atirando. É isso que ele vai fazer, né? E eu tenho falado isso há muito tempo aqui.
ele vai tentar se manter no poder. E a gente sabe muito bem como é que a esquerda age, né? Olha só o que aconteceu lá na Argentina. Após, hoje o presidente Milei, Javier Milei, ele teve uma passagem por Lomas de Zamora. E essa passagem tentaram matar o presidente Javier Milei. Foram momentos aí de grande tensão, né? Hoje, quando manifestantes da esquerda atiraram pedras contra o carro presidencial, o ataque obrigou a retirada imediata do presidente e sua equipe, e a sua equipe de lá. Na verdade, não foram só pedradas, eles tentaram encurralaram o presidente da Argentina. O tumulto aconteceu na Praça Grigera, durante um ato de campanha para as eleições de 7 de setembro em Buenos Aires. E no meio da confusão, o deputado José Luiz Spert deixou o local em uma moto. Após o episódio, a segurança foi reforçada. De acordo com testemunhas, o ataque ocorreu de forma inesperada, levando a comitiva presidencial a se retirar rapidamente para evitar riscos maiores. O incidente acontece em meio ao escândalo envolvendo áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, ex-diretor da Andes, que acusa o governo de corrupção. Antes da evacuação, Milei comentou o caso e disse que tudo que ele diz é falso e que será levado à justiça para demonstrar que mentiu. O ato em Lomas de Zamora tinha como objetivo fortalecer o partido do governo em um distrito estratégico da terceira sessão eleitoral e confrontar o setor kirchnerista, né, os seguidores de Kirchner. Porém, a violência acabou mudando o tom político do dia. A evacuação de Milei e Spert após o clima de instabilidade na campanha, e o governo anunciou que tomará medidas judiciais sobre o ataque e avalia ampliar o esquema de segurança para os próximos compromissos. Para quem vê o vídeo aí, não foi um simples ataque, né? Foi uma tentativa de assassinato e as pessoas estão achando que não. É assim que eles agem. Foi assim com o Bolsonaro. Foi assim esses dias com o candidato a presidente Álvaro Uribe, da Colômbia, que era de direita, foi assassinado, inclusive, né? Só que não vai adiantar nada, né? Porque o pai do Álvaro Uribe será o candidato a presidente na Colômbia e deve ganhar as eleições. Já tem aí grande apoio popular. Só que é preciso tomar muito cuidado com o comportamento da esquerda. Eles são perigosos, eles não brincam em serviço. Então é preciso tomar cuidado. E a gente sabe que para enfrentar gente violenta é preciso ter peito. Então a população brasileira, a população da América do Sul vai precisar ter peito para enfrentar essa turma aí, porque o bicho vai pegar. O bicho vai pegar e as pessoas estão achando que isso não existe, que é conversa, que são delírios, né, da direita, mas o bicho vai pegar. E o cerco está se fechando e aqueles que ainda podem tentar salvar alguma coisa insistem em se iludir, no caso da Venezuela, por exemplo, né? Continuam jogando para a plateia, espalhando o engodo de que as tarifas e sanções dos Estados Unidos aqui no Brasil são para livrar Bolsonaro. Não se enganem, meus caros, a parada é muito maior e quanto mais continuarem a mentir, mais cúmplices serão sancionados. Mas é aquilo que eu digo, né? Até lá, eles podem fazer muita coisa. A vinculação do governo com o regime de Maduro é indiscutível, né? A gente já sabe disso. Só não sabe, ou finge que não sabe, a grande mídia, jornalistas de esquerda. Tem uns aí que se consideram centro-esquerda, né? Que é tudo esquerda, né? São os famosos isentões. A vinculação do governo com o regime de Maduro não tem a menor discussão. Tanto que foi mediador das negociações das eleições da Venezuela, eleições fraudadas, comprovadamente fraudadas, o que suspendeu temporariamente algumas sanções ainda durante o governo Biden à ditadura bolivariana. Também ficou responsável pelos reféns oposicionistas da Embaixada Brasileira, passando o vexame mundial de vê-los resgatados em suas barbas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, sem aviso, sem permissão, sem desculpas ou qualquer menção ao Brasil. Nenhum pio foi emitido, nem de lá e nem de cá. Foi como se a diplomacia brasileira sequer existisse. E não existe mesmo, né? Diga-se de passagem, não existe. Hoje, a Venezuela está cercada por tropas americanas e não só elas. A OTAN
Grã-Bretanha, França, Holanda, Canadá e Itália apoiam o cerco e estão enviando reforços. Trinidad e Tobago já ofereceu seu território para apoio das tropas. Argentina e Paraguai já reconhecem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e estão se esforçando no combate à lavagem de dinheiro. Até Maduro, que tem a inteligência de um poste, já pediu pinico, né? E prometeu se aliar no combate ao narcotráfico. O problema é que ele é um dos narcoterroristas considerado pelos Estados Unidos. Seria hilário se não fosse a negação do nosso próprio regime em enxergar e entender o cerco que se fecha. Qualquer embarcação ou aeronave que cruzar os mares ou os ares do Caribe, indo da América do Sul rumo ao norte, poderá ser monitorada e interceptada, o que estrangula o narcotráfico. Até a Austrália acaba de expulsar o embaixador do Irã, acusado de envolvimento em atos terroristas. Alguém tem alguma dúvida de que inúmeras instituições bancárias podem estar envolvidas em lavagem de dinheiro, do narcoterror, assim como ONGs e empresas de fachada? E qual a posição do regime hoje do Brasil, que recusa reconhecer organizações terroristas, se omite no combate ao narcotráfico e pelo contrário, né, eles até facilitam, dificultam as investigações de lavagem de dinheiro através do COAF e recebe filho de Soros, um dos maiores patrocinadores de ONGs e financiadores de golpes de estados pelo mundo todo, cuja maior vítima foi o próprio Donald Trump. Será que a Faria de Lima, nossos banqueiros e o Centrão estão avaliando bem esse cenário? Parece que ainda se encontram em estado de cegueira e negação, o que pode custar muito caro para eles, né? E antes para o povo brasileiro, porque quem se ferra principalmente é o povo. Mas o regime tenta se manter, eles tentam se manter de qualquer jeito. Hoje o STF está enfraquecido? Tá, mas tenta mostrar força e vai prejudicar muita gente ainda, né? Vai prejudicar muito o Brasil ainda, até que eles caiam. E a gente espera que essa queda seja breve, porque a coisa está ficando feia pro lado do Brasil. Bom, vamos lá falar de coisa boa, vamos falar dos nossos... Falei demais, né? Falei demais, a gente acaba entrando nos assuntos e vamos falando muito, mas não dá, né? Não dá para falar pouco também numa situação como essa. Eu acho assim, nós precisamos ter posicionamento, por mais que isso lhe cause problemas, né? Eu tô aqui em Ponta Porã com um canal independente, hoje proibido de trabalhar na comunicação de Ponta Porã, porque simplesmente quem foi eleito não quer que você trabalhe, né? A ideia é que eu tenha que mudar de cidade para continuar trabalhando em comunicação. Graças a Deus hoje a gente tem o YouTube, tem o Instagram, né? São canais que a gente pode trabalhar de forma independente, né? Então podem nos atrapalhar, podem me atrapalhar, mas não vão me parar. Mas a questão é essa. Então vamos falar de coisa boa, né? Porque a questão que eu falo para você é ter posicionamento. Mas vamos falar de coisa boa, porque tá complicado, né? O nosso Brasil. Não dá para falar alguma coisa boa no que hoje acontece no país. Então, falar de coisa boa, vamos falar dos nossos parceiros comerciais. E um grande projeto fantástico, né? Que está acontecendo aqui em Ponta Porã, que foi trazido a Ponta Porã pela Coop Home Office e que vai deixar a Ponta Porã ainda mais moderna, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, incorporadora e construtora
que tem esse prédio ali na rua Deputado Araújo Moreira, já em fase de conclusão. São 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas ali na Deputado Araújo Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer o nosso projeto, pode conhecer o funcionamento da Coop Home Office do prédio aqui em Ponta Porã, ali no plantão de vendas que está localizado na frente de onde o prédio está ali sendo concluído. Você vai entrar no prédio do supermercado Bom Gosto e antes de subir para o segundo andar para fazer suas compras, ali no térreo você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office, e você vai ver o funcionamento, vai entender através da maquete como é que funciona, né? Como é que vai funcionar o prédio da Coop Home Office. E claro, os nossos profissionais no plantão de venda estão prontos para recepcioná-lo da melhor forma possível. E ali você vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta do projeto e vai ver como é possível adquirir, né? Que é um sonho perfeitamente alcançável, você conseguir adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Né? Então é a Coop Home Office que vem com esse prédio moderníssimo, né? Que vem aí para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Vamos falar também do nosso parceiro comercial, que é o Bob's Ponta Porã. Você sabe onde fica o endereço do Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado Bob's Ponta Porã. Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória de 70 anos, de mais de 7 décadas do Bob's, dá experiência e solidez ao Bob's para ousar, inovar. E claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar os benefícios exclusivos e descontos, né? Virando um Bob's fã. Como é que você vira? Como é que você se torna um Bob's fã? Acessando o bobs.com.br. Ali você vai entrar na página, vai na página de cadastro, vai deixar seus dados todos bonitinhos, certinhos, corretinhos ali. E fazendo o seu cadastro, você se torna um Bob's fã. E ali você vai gerar cupons promocionais e resgatar esses cupons para saborear o que tem de melhor e mais gostoso no cardápio do Bob's Ponta Porã. São sanduíches de várias formas aí, né? De vários jeitos, né? Com tantos hambúrgueres, enfim, né? Do menor, do maior. Você vai ter também acompanhamentos, batata frita, enfim, né? Salgados. Você vai ter as sobremesas ali e, claro, os deliciosos milkshakes do Bob's. Vai ter também aí saladas, né? Café da manhã, enfim, as grandes delícias aí do Bob's Ponta Porã. É o Bob's Ponta Porã que veio para ficar, né? Novamente dizendo para você que o endereço do Sabor dos Encontros está ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para ficar aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Vamos falar do Itamaraty, né? O Itamaraty que está aparelhado. Aliás, esse governo está aparelhado, né? A esquerda aparelhou totalmente as instituições brasileiras. Isso não é nada bom para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores respondeu ao ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de antissemita declarado, apoiador do Hamas, e associou o petista ao Irã nesta terça-feira, ontem. Em nota, o Itamaraty desvia das acusações do ex-chanceler israelense e critica a ofensiva em Gaza. E só falou verdades, né? A chancelaria brasileira diz que Katz voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e Lula. Peraí, grosserias e inverdades? Lula sempre apoiou o Irã, sempre apoiou o Hamas. Declarações dele, não é que eu estou falando, alguém está falando, Lula declarou, Lula em discurso. Né? Então, não tem verdades nisso aí. E a nota, vejam vocês, a nota
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil exige, estou falando para você, exige que o ministro israelense assuma a responsabilidade e apure o ataque ocorrido na segunda-feira contra o hospital Nasser em Gaza. E o bombardeio israelense, segundo a nota, provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários, segundo diz a nota do Itamaraty. As forças de defesa de Israel, entretanto, confirmaram que 6 entre os mortos eram terroristas do Hamas e um deles participante do ataque a Israel de 7 de outubro de 2023. A nota do Itamaraty também diz que as ações militares israelenses na faixa de Gaza já resultaram na morte de 62.744 palestinos, dos quais um terço são mulheres e crianças, e em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina. Os dados mencionados pela diplomacia brasileira foram divulgados pelo Ministério da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas, né? No mínimo, para dizer no mínimo, suspeito. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil cita a investigação de Israel na Corte Internacional de Justiça por possível violação da Convenção de Genocídio. Como ministro de Defesa, o Sr. Katz não pode se eximir sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos, segundo diz a nota do Itamaraty. A nota não comenta, entretanto, a saída do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, nem as ligações do governo brasileiro com o Irã. Os dois tópicos foram explicitamente criticados por Katz. E tem que ser, né? Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, depois do ataque terrorista de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas e levou 200 reféns, o governo Lula adotou postura de firme oposição a Israel. O presidente classificou a resposta militar israelense como insana e como genocídio. Em fevereiro de 2024, durante uma coletiva de Addis Abeba, na Etiópia, Lula comparou o que ocorre em Gaza ao Holocausto nazista. Segundo Lula, o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu condenou a declaração de Lula, né? Israel Katz, então ministro das Relações Exteriores, chegou a declarar Lula persona non grata e convocou o embaixador brasileiro em Israel para uma reprimenda pública. Já o Hamas chegou a elogiar a fala de Lula, a qual considerou uma descrição precisa da situação enfrentada pelo povo palestino, que defende o Hamas pelo medo, né? Pela imposição do medo. É claro, tem os fanáticos, mas a maioria imposta pelo medo. E diante da crise diplomática, o Brasil dobrou a aposta. A pasta chefiada por Mauro Vieira retirou seu embaixador em Israel, Frederico Meyer, e convocou o embaixador israelense para prestar explicações em ato considerado um rebaixamento diplomático. Além das declarações explícitas, Lula e integrantes do seu governo também já manifestaram apoio à militância pró-palestina. Em agosto do ano passado, durante uma visita a Santa Catarina, o petista vestiu o lenço palestino chamado de Kefier, né? A pronúncia acho que é essa aí, que trazia a frase Jerusalém é nossa, nós estamos chegando, em árabe. Os árabes aí que depois me corrijam, né? Mal falo português, né? Mas o fato é esse, né? Quais são as inverdades, né, que o Itamaraty declara? E se o próprio presidente Lula declarou que Israel está causando genocídio e comparou aos nazistas, comparou ao Holocausto? Então não tem mentira nenhuma, não tem verdade nenhuma. O que tem é incoerência por parte desse governo aí que está levando o Brasil ao fundo do poço. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial da Solo Forte, né, que está conosco desde o final aí do ano passado, né, quando em dezembro já estava conosco aqui. Foi a primeira, né, a estar conosco aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. A Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras, sempre pensando no melhor para o produtor. E tem seus quadros
profissionais experientes, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E claro, né, os profissionais da Solo Forte trabalham estreitamente colaborando com produtores rurais, grandes e pequenos, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. Os profissionais da Solo Forte, as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento bem perto, um acompanhamento próximo, né, de cada lavoura. E o que é mais importante, né, os profissionais da Solo Forte, eles implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui e muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que os profissionais da Solo Forte sempre trabalham com o que há de melhor, né? Então eles estão sempre utilizando tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade, para aumentar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural, com um grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, que fica ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à AGESUL, e já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, que Carlos, né? Dr. Miguel Marcondes Armando. Aliás, eu estudei naquela escola, né? Eu sempre digo aí que ela é responsável pela minha formação. Alguns dizem que é a irresponsável pela minha formação, não, mas é a responsável. Tenho muito orgulho de ter estudado lá na Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Mas voltando para a Baturité Conveniências hoje está ali recebendo já um local bastante ampliado à frente, ali no varandão agora, sendo ampliado, foi ampliado, né? E o Carlinhos Dalzacres e a sua família está sempre recebendo o pessoal lá. Você pode tomar uma cervejinha com os amigos, um ambiente familiar, um ambiente gostoso. Agora vai voltar, né, a partir dessa semana, a ser servidos espetinhos saborosos ali na Baturité. Você pode, além de tomar uma cerveja, tomar um vinho, um bom uísque, vodka. E para você que prefere aquela cachaça mineira, qual brasileiro não gosta de uma cachaçinha mineira? E ali tem aquela seladinha, dose única, da cachaça mineira, cachaça de Minas. Tem vários sabores, mas é claro que as preferidas são as raizadas. Quem gosta de cachaça sabe que a cachaça de Minas sempre são uma das melhores do Brasil. Para você que não pode com bebida alcoólica, para você que prefere ou opta por não beber, né? Você e as crianças podem tomar os sucos e refrigerantes das mais variadas marcas, além de doces e salgados que tem lá em abundância, né, na Conveniência Baturité. E para você que não gosta de enfrentar grandes filas ou não gosta de ir a grandes supermercados, vá lá na Conveniência Baturité, porque é uma conveniência bastante sortida, né? Ela é bem sortida e você pode com certeza encontrar lá o que você precisa, beleza? Vamos lá com mais informações. Vamos falar de quê? Agora vamos falar aqui do Mato Grosso do Sul, né? Porque eu ia falar 20 minutos, já tem quase 40 minutos. Não tem como a gente falar pouco, né? Eu sempre falo, as pessoas falam assim, Ed Moreno, as pessoas não gostam de vídeos longos, porque não dá engajamento. Mas a verdade é que quando você quer passar a informação, você tem que passar ela por muito tempo, né? E não tem jeito. Quem gosta de informação, ele vai deixar o vídeo ligado e vai fazer os seus afazeres, cozinha, a dona de casa vai lá mexer com essas coisas, né? A secretária vai mexer com as suas funções ali, né? Mas vai estar de ouvidinho, né? Sempre antenado. E é como se fosse um programa de rádio, né? A gente veio do rádio, né? É desse jeito. E não tem como você falar em poucos minutos. Então, né? Eu estou aqui para passar as informações da forma correta e adequada, né, para que as pessoas entendam. E por isso, os vídeos ficam longos, né? É como se fosse um programa de rádio ou um programa de TV. Vamos lá, nós estamos aqui no YouTube, é uma TV, né? E como se fosse um programa de TV. Alguns assistem completo, alguns assistem em partes.
mas o importante é que assistam e se inscrevam no canal, que é muito importante. Deixe seu like também. Vamos lá, falar daqui do Mato Grosso do Sul, Partido dos Trabalhadores, o PT em Mato Grosso do Sul, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB, se reunirão nos próximos dias com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A agenda tem como assunto principal a construção da frente ampla de apoio à candidatura de Lula para a reeleição, que também passará pelas candidaturas do PT e de Simone ao governo do Estado, e ao governo e ao Senado, né? Na semana passada, Simone informou ao grupo petista de Mato Grosso do Sul que pretende concorrer ao Senado no Estado e chegou a convidar o deputado Vander Lobé, do PT, a ficar como suplente. Ele que queria ser o candidato, né, do PT. O encontro aconteceu no mesmo dia em que Fábio Tradi foi apresentado para a cúpula nacional como um novo filiado e convencido a avaliar a possibilidade de concorrer ao governo do Estado. Não passa nem perto, né, da governadoria do Estado. Na reunião, Simone não só confirmou a participação na Frente Ampla, como combinou com a bancada petista de participar de uma reunião para agendar a vinda de Lula ao Estado. Simone e a bancada do PT organizam o anúncio de investimento de 2 bilhões de reais no Estado, que pode ser feito por Lula em agenda no Estado. Ontem o PT anunciou a saída do governo de Riedel e agora tenta convencer Fábio Tradi a concorrer ao governo para assegurar palanque de Lula em Mato Grosso do Sul. Fraco. O PT aqui no Mato Grosso do Sul é fraco, né? Não, o que antes foi gigante, hoje não passa de um pigmeu, né? E a sessão da Assembleia Legislativa de hoje foi classificada como histórica pelo deputado Zeca do PT. A declaração ocorreu após o pronunciamento do deputado João Henrique Catan, do PL, criticando o governo, e do deputado Pedro Kemp, do PT, que anunciou a saída da base de Eduardo Riedel. João Henrique fez um longo pronunciamento na tribuna criticando a gestão de Eduardo Riedel e em seguida disse que vai trabalhar incessantemente para mostrar ao partido ou grupo de direita a importância de ter um enfrentamento técnico a esse projeto que, ao seu ver, até 2026 já está falido. João Henrique ainda disse ter inveja de outros estados que estão com pré-candidatos, citando como exemplo Nicolas Ferreira em Minas Gerais, Coronel Zucco no Rio Grande do Sul e Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Na verdade, eu também acho que o PL, né, tem que ter um candidato, mas caciques são caciques, eles que definem, né? Na sequência, Zeca do PT pediu a palavra e disse que se tratava de uma sessão histórica, para gravar bem claro na cabeça. Aquilo que se pronunciava a eleição de água morna, com o projeto já resolvido, se pronuncia que vai ser um belíssimo embate. Eu não acho, não. Vai ser facinho para o Eduardo Riedel. Não tem adversário. Claro, são discursos, né, que tentam, de alguma forma, motivar uma outra situação, né, para tentar, né, ganhar o eleitor, mas não tem, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, hoje, Eduardo Riedel não tem adversário. Seria bom que tivesse, mas não tem. Vamos lá falar ainda aqui no Mato Grosso do Sul, né, que o governo do Mato Grosso do Sul suplementa mais 298 milhões e a maior parte é destinada à Secretaria de Estado de Saúde. O governo do Mato Grosso do Sul, através da Cefaz, que é a Secretaria de Estado de Fazenda, suplementou 298.742 mil reais, 480... Não, peraí, vamos lá, conferindo. 298.742.480 reais e 53 centavos, né, para que fique bem detalhado. E essa maior parte vai ser destinada à Secretaria de Estado de... Eu falei saúde? Não, de educação, né? Conforme o documento publicado no Diário Oficial do Estado de hoje, dia 27 de agosto. Segundo a publicação, 78 milhões são para manutenção e operacionalização da Secretaria de Educação, mais 80 milhões para o fortalecimento do ensino médio e 6 milhões para o fortalecimento da educação profissional. Ainda foram suplementados 23 milhões e 400 mil para o Fundo de Provisão de Recursos, e esse valor será destinado ao refinanciamento da dívida pública contratual estadual interna, né? E serão destinados ainda 26 milhões e 60 mil reais para a Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
com o valor dividido entre manutenção e operacionalização da UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e fortalecimento da graduação e extensão. A suplementação orçamentária consiste na autorização da realização do controle de orçamentos, né, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E essa suplementação orçamentária consiste em uma modalidade de crédito adicional. Créditos adicionais, por sua vez, são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas para as secretarias, né? E é o governo do Mato Grosso do Sul que está suplementando aí mais de 298 milhões de reais, e a maior parte desses 298 milhões, vamos ver, para ser mais exato, 78 milhões, né, para a Secretaria de Educação do Estado. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, a Futura Soluções Agrícolas, né, que é o distribuidor oficial da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul, né? A Eurofilt é uma empresa especializada em filtros, né, de alto desempenho para diesel, e está presente em mais de 12 países. E aqui para o Mato Grosso do Sul, né, o representante é a Futura Soluções Agrícolas, que é uma empresa que está há 11 anos no mercado, né, e que tem a missão de ser o maior parceiro, que ser o parceiro estratégico, né, do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E também, né, tem aí como objetivo ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, departamento de Amambai, no Paraguai. E, além de suas redondezas, claro, tem, né, como visão consolidar essa atuação no estado de Mato Grosso do Sul, expandindo para todo o centro-oeste a longo prazo, e que tem conseguido, né, com uma grande competência, né, e tem a intenção de se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e Paraguai, né? E tem conseguido também, porque hoje a Futura Soluções Agrícolas está aí em boa parte do Paraguai, né, no Chaco Paraguai, por exemplo, prestando serviços importantes ao produtor rural, né? Começou aqui, né, trabalhando lado a lado, ao lado do homem do campo, né, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, se consolidou no município de Ponta Porã e aqui em Pedro Juan Caballero, e agora expande, né, para Mato Grosso do Sul, para o departamento de Amambai, para outros departamentos dentro do Paraguai, para outros estados dentro do Brasil, seguindo aí a região centro-oeste, e hoje conseguindo se tornar uma referência dentro do Paraguai e começando a ser referência no Brasil também. É a Futura Soluções Agrícolas, sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo, aqui na fronteira Pedro Juan Caballero, e agora expandindo para todo o Brasil e Paraguai. Vamos lá com as informações esportivas. Hoje é dia de quartas de final da Copa do Brasil, né? Nós teremos aí o Atlético Mineiro no Clássico Mineiro enfrentando o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final. Teremos também o Atlético Paranaense enfrentando o Corinthians lá na Liga Arena em Curitiba, antiga Arena da Baixada. Teremos também às 20h30 no São Januário o Clássico Carioca, o Vasco recebe o Botafogo. E amanhã, para fechar aí as quartas de final, tem Bahia e Fluminense, né? São jogos de ida aí das quartas de final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que é considerado o torneio mais democrático do futebol brasileiro e altamente rentável, né, para os times que vão avançando aí de fase. Vamos ver quem se classifica, né? Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, enfrenta o Atlético Mineiro. O Corinthians vai estar aí, já venceu 3 vezes a Copa do Brasil. Se passar pelo Atlético Paranaense, chega à sua 4ª semifinal consecutiva, né? Vamos ver se o Corinthians consegue passar. Está bastante desfalcado, né? E o Vasco, né, tenta chegar de novo, né? O Botafogo também tenta chegar. Bahia e Fluminense. Desses campeões aí, né? O Atlético, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro já foram campeões. O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil. O Vasco, uma vez campeão da Copa do Brasil.
O Fluminense também, uma vez campeão da Copa do Brasil. O time que mais venceu aí é o Cruzeiro, nesse caso, né? Vamos encerrando então as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moneno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações, se Deus quiser.